Regina. Regina Muniz Ribeiro. Melhor apresentação é ela mesma. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Antero já fez uma introdução, né, sobre essa parceria entre o IBAP, do qual a instituição eu sou filiada há muitos anos. Eu acho que de uma leva bem antiga, né, Antero? A nossa parte ainda é desde a época que o IBAP ainda era o Instituto de Engenharia Legal. Com a ABE, que o IBAP tem 72 anos. Né? E nós, com a ABE, que também tem um bocado de anos, né, que a ABE foi fundada, na verdade, em 1937. Né? Isso já tem tempo. E aí já são 78 anos. E que sempre é o caso da ABE, na qual eu tive a grata satisfação, né, de ter sido a primeira engenheira eletricista que foi presidente da ABE quando foi fundada a filial do Rio de Janeiro. Né? O pessoal até me perguntaram hoje aqui, mas eu nunca tinha visto uma engenheira eletricista. Eu digo, tem, nós somos poucas, muito poucas mesmo, mas nós existimos e batalhamos assiduamente e com bastante fervor pela nossa profissão. E com essa parceria, na verdade, nós temos a intenção de fazer um esclarecimento aos condomínios, de uma forma geral, sobre a questão, não do carro elétrico em si, porque tem gente que confunde e pensa que nós vamos ensinar aqui como é que se fabrica um carro elétrico. Não é o nosso caso, porque não é nem o público para isso. Isso já houve uma pequena confusão anterior. Nós estamos aqui passando informações em termos de segurança dos condomínios para que haja a instalação dos carregadores de carros elétricos nas instalações dos condomínios. Como é que pode ser feito? Tá? Então, na verdade, eu não vim aqui fazer uma explanação técnica, porque, na verdade, nós não estamos, na maioria aqui, conversando com o corpo técnico em geral. Nós vamos fazer uma explanação para tirar certas dúvidas que surgem na cabeça de síndicos, porque não são do ramo, eles não são da área elétrica, então fica difícil, às vezes, eles entenderem quando vem assim, alguém com um linguajar muito técnico. Então, nós vamos fazer uma explanação de certos detalhes que o síndico, como foi dito pelo Antero, né? Onde o síndico é o responsável pelo condomínio, responsável na parte jurídica, caso aconteça alguma coisa, na parte financeira. Então, e ele que, na verdade, junto com o conselho, vai conduzir a contratação de uma empresa instaladora. Né? Então, são essas informações que eu considero para técnicos pouca, mas para vocês eu acho que são necessárias para como é que vocês podem fazer essa seleção, ver junto com os advogados os critérios que estão colocados até nos termos do contrato, para ver como proceder caso haja algum problema. Espero que não haja na instalação, porque uma instalação bem feita, ela, dentro da segurança, que a gente chama de segurança elétrica, ela coloca o condomínio numa situação de segurança maior, não só da instalação em si, como também dos condôminos, e tem uma outra ramificação que está ligada ali, que é a segurança dos empregados do condomínio, que de uma forma ou de outra eles estão expostos, porque eles tratam de faxina, eles mexem com produtos de limpeza, eles transitam por essas áreas onde existem essas instalações.
né? E isso aí, se um funcionário de condomínio sofreu um acidente por conta disso, isso dá um processo trabalhista terrível. Então, vamos começar? Vamos começar aqui com... Senhor Vox, Sim, isso aí é interessante. Isso é interessante. acionamento perfeito, Ótimo. orientação perfeita. Protegidos. Opa! Aí tem uma coisinha que colocar esse monte de emenda. Vamos estar carregando no chão. Carregando perfeito. Instalado. Está instalado. Está instalando. Vai dar ordem. Instalação perfeita, né? A gente começa a ver pela própria Isso instalação. vai É acontecer ótimo, muito. isso aí O conselho não permite, a Assembleia não entende, é e o dono do carro resolve carregar. de Na casa. sua janela. Grana que deu. Então, existem coisas assim inacreditáveis, né? Essa semana mesmo eu estive num condomínio que eu parei, aliás, essa semana não, eu estou até, esse negócio me perturbou tanto que eu estou achando que foi essa semana, não foi essa semana, foi sexta-feira, que foi algo assim, de tudo que o Antero sempre nas palestras dele, ele fala que não se deve fazer, né? E nas de área elétrica também, tudo eu encontrei lá. Até questão sanitária, mas enfim. São coisas que eles estão tentando, que é um prédio da década de 40, de onde ele falou, lá de Copacabana. Copacabana tem de tudo. Aí eu encontrei coisas que eles estão tentando fazer uma manutenção, entre aspas, preventiva, né? Condomínio, só que a manutenção está atrasada, porque eu encontrei fiação lá da década de 40, aquela que era enrolada em pano ainda, tinha um monte, e ainda com emendas, né? Aí pega uma emenda, e quando essas mais novas, que fizeram mais adaptações, estão cheias de emendas, então, a norma diz que não é para fazer, e tinha lá, era um monte de fio, um emendado no outro, cada um de uma cor. Então, fora dos padrões, né, exigidos, né, em termos de norma para se colocar a fiação no apartamento, e para cada fase, para neutro, tem uma cor específica. E aí, com um monte de coisinhas emendadas, uma de cada cor, fica um absurdo na hora de uma emergência, porque a gente não sabe o que é aquilo ali, né? E eles queriam fazer também, estão prevendo fazer uma instalação para colocar pontos de recarga lá, porque já tem 2 carros elétricos estacionados lá, e os carros não conseguem fazer a instalação por aí, tem que ir lá na concessionária, e é uma confusão danada. E isso, aí eu já comecei a olhar por esse ângulo. Aí depois me veio a história das bicicletas. Eu nem comentei com vocês. Comentei com o Adriano. O próprio síndio, ele tinha uma bicicleta, aí ele falou, porque não tem ponto aqui, como é que eu estou fazendo a recarga dentro da minha casa? Aí tem gente que estava fazendo dentro do quarto, como ele falou ali, né, que o quarto às vezes cheio de coisa. O pessoal vai ficando muitos anos, começa a virar acumulador. Aí então cheio de coisas inclusive inflamáveis. E eu falei, mas aonde vocês estão fazendo? Aí foram me mostrando, eu fiquei olhando aquilo. Aí eu falei, vem cá, mas esse prédio tem varanda. Se você não tem ponto lá embaixo, o certo é colocar lá embaixo. Por que você não coloca na varanda? Aí nos falaram assim, mas na varanda tem problema da salinidade, enferrujar as bicicletas de alguma coisa, dá algum problema, eu digo, é melhor enferrujar sua bicicleta do que pegar fogo na sua casa, você não acha? Então, são coisas desse tipo que a gente tem que observar. Aí eu fui ver um espaço que eles queriam
tanto para carro como para bicicleta, que era o que a gente chama na engenharia elétrica de área confinada, né? Da engenharia de segurança também, que é uma área fechada com o pé direito, nesse caso, nem sempre o pé direito é baixo, mas o deles era muito baixo, tanto que essas SUV mais altas, ela não entra naquela garagem por nada desse mundo, e queriam colocar naquela área confinada aonde tinha a passagem da tubulação de gás. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí ele falou, não pode fazer isso, mas vocês vão explodir esse prédio se acontecer alguma coisa aqui embaixo. E não há como colocar ponto de recarga aqui para carro. O máximo que pode haver é para bicicleta, e não é nem aqui, porque eles tinham uma área aberta lá no fundo, né? E eu digo, vocês têm que botar na área aberta, não é aqui. Vocês aqui, com tubulação de gás passando, ainda tem o PC ali, e qualquer emanação de gás aqui vai concentrar, e com essas instalações, porque havia também um problema, havia moradores, como o Antônio falou, tem moradores que são contra a mudança de instalação, não só para carro, até como a do prédio mesmo. Tinha uma ação lá que tinha morador que era contra. E aí eu fui olhar a instalação desse morador, era aqueles fios da década de 40, porque tem uns que acham que não é a primeira vez que eu vejo essa história não, que acham que aquilo é uma relíquia, porque é a história do Rio de Janeiro está ali. Tem isso também, que eu já vi ali, já vi num outro prédio, na Urca, que era mais antiga ainda, era da época, Antero, da Light canadense, que o medidor era da época da Light canadense, e eles queriam colocar não sei quantos splits, fazer mais não sei o que, ainda tinha um elevador, que estavam reclamando que o elevador não funcionava direito, dentro dos apartamentos ainda tinha elevador. Era coisa da época do Cassino da Urca, dos altos tempos. E aí não queriam trocar a fiação existente, porque, não, mas essa fiação, ela é inglesa, que era muito antiga, que era um emborrachamento bem mais espesso, né? Não, mas é uma fiação inglesa. Eu digo, mas ela está toda ressecada. Isso aí é um risco para dentro da sua casa. E tinha um casal que estava movendo essa ação, que eu falei assim, vocês moram só os dois aí? Não, nós temos 3 filhos, ainda tem a minha sogra, que é uma senhora de idade. Eu falei, se pegar fogo não vai sobrar ninguém aqui dentro. Eu falei, tem que rasgar. Eu falei pro Ciro, tem que rasgar essa parede, tira esse negócio todo daqui, vocês vão tacar fogo nesse prédio, colocando um monte de split. Nesse outro Copacabana mesmo, com essa fiação enroladinha de panos, daquelas de 2,5, que nem existe mais isso, não se usa mais isso, tinha apartamentos lá com 6 splits instalados. Eu falei, pelo amor de Deus. E não queriam trocar. Então, são certas coisas, dificuldades que vocês, de repente, aqui nem tanto, que aqui as construções são mais novas, né? Mas nesses bairros, com essas construções mais antigas, desses bairros ligados ao Rio Antigo, nós vamos ter um monte de problemas desses. Que às vezes uma discussão, uma coisa que pode ser resolvida em meia hora, a gente passa às vezes a manhã inteira, como eu passei lá em Copacabana. Eu cheguei lá, eram 8h30 da manhã, eu saí de lá 1h30 da tarde. E assim mesmo eu falei, gente, eu tenho uma reunião daqui a pouco, eu não posso ficar mais aqui. Isso, vocês podem dar certo que quem está mais ligado a esses bairros mais tradicionais, mais antigos, vai dar para escrever livros sobre o assunto, né? Então, vamos começar aqui só com essa... Esse é da onde? Esse é direto, tá? Esse é diferente do meu. Então, nessa apresentação é mais um bate-papo mesmo, para dar algumas noções aos síndicos e administradores. Então, é sobre específica, voltando a falar, não é sobre construção de carga elétrica, é sobre pontos de recarga. Então, isso surgiu, essa preocupação, por conta desse boom que nós estamos vivendo agora de mobilidade elétrica sustentável.
por conta desses BRICS, desses acordos todos que são feitos em Davos e etc., de diminuir, isso começou com a questão de reduzir o índice de poluição que nós estamos vivendo, né? Então, essa parte da mobilidade elétrica, ela foi muito difundida, principalmente na Europa. Depois foi adotado também pela Ásia, pelos Estados Unidos, mas começou nessa preocupação na Europa. Então, com essa história da mobilidade elétrica sustentável, o mercado consumidor mundial começou a tender a essa opção de tirar, não tirar totalmente, mas reduzir. Porque hoje em dia na Europa existe já uma série de restrições de governo em termos de carros movidos, né, a combustíveis fósseis, a idade dos carros, a quantidade de poluentes que eles jogam no ar, e estão até para licenciamento desses carros hoje em dia, né, o PVA deles lá, é complicado hoje em dia porque tem uma série de restrições. Então, por conta disso, esse avanço custou um pouco, tá? Porque isso aí já existe há mais tempo na Europa, pelo menos na Europa, porque eu já morei lá e estou sempre lá, não para passeio, não, às vezes é por conta de... Opa! Não, voltou. Alô. Não é por conta só de passeio, às vezes por conta até de ligações minhas com a área acadêmica, que eu fui professor, agora me aposentei, mas fui professor há mais de 31 anos, quase 32. Então, eu sempre voltado a contatos com as universidades lá, eu estava sempre lá e acompanhei o desenvolvimento de parte, né, dessa questão da instalação de pontos de recarga e tipos que eram feitos como opções lá durante algum tempo. E aí, finalmente, chegou essa questão ao Brasil, né? Então, a partir daí, tem um cenário que foi apresentado, inclusive pela revista Exame, sobre esse crescimento de frotas de carros elétricos aqui. Aí vocês podem ver a diferença. Começou a ser analisado isso em 2012. Em 2012, nos carros elétricos leves, né, porque, por exemplo, na Europa e na Ásia já existe os carros elétricos pesados, caminhões, inclusive caminhões utilizando energia solar para a sua utilização, e aí são os carros pesados. Mas em termos de carros leves, ou seja, o carro nosso do dia a dia. Então, em 2012, foram encontrados, nessa análise da revista Exames, 177 unidades vendidas aqui no Brasil. Aí, em 2023, o número já cresceu bastante, já foi para 93.927 unidades. Em 2024, logo a seguir, o crescimento foi maior ainda, né? Foi para 177.328 unidades. E este ano, até o mês de junho, já havia sido computado 79.304 unidades vendidas, né? Então, a tendência até o final do ano é ultrapassar, em termos de unidades, a 2024. E com esse crescimento, nós estamos agora vivendo um problema que foi apresentado há anos atrás na Europa. O da Europa eu consegui acompanhar melhor até do que o da Ásia, que era a necessidade de pontos de recarga. Se a frota está aumentando, vai ter que ter pontos de recarga para responder à demanda dessa frota, né? Então, em termos de pontos de recarga, a Associação Brasileira de Veículo Elétrico, a ABVE, ela publicou que em fevereiro de 2025 o Brasil contava com 14.827 pontos de recarga, sendo públicos ou semipúblicos. E desses,
esses 14.827, eles estavam distribuídos em 1.363 cidades. Isso equivale mais ou menos a 14 a 16 veículos por eletroposto, né? Isso em fevereiro de 2025. Agora, desses pontos, esse mesmo 14.827, 12.397 são de recarga lenta, porque existe uma diferença também, que há pessoas que não têm essa informação, pensam que a recarga é a história daquele apartamento que estava vindo o fio lá de cima, tá? Não é bem assim, porque dos 12.397 são de recarga lenta. Então, a recarga lenta ela é ideal para condomínios ou condomínios residenciais que os moradores deixam carregando à noite os carros, porque fica horas carregando, né? E existe também a questão da recarga rápida. Essa recarga lenta, eu até esqueci, ela também pode ser usada em condomínios corporativos em que os usuários deixam carregando durante o seu expediente. Condomínios corporativos e para outros locais, como pátios de indústria, que os carros ficam carregando durante o expediente. Tá? Isso aí eu já estou adiantando até uma outra coisa que eu ia falar mais na frente. E são 2.430 são de recarga rápida. Recarga rápida são esses postos que são colocados em estradas, em postos de gasolina que tem um posto de recarga lá, um eletroposto, como eles chamam, né? Que a pessoa não tem muito tempo para ficar lá esperando horas e horas. E aí, nesse caso, são pontos de recarga rápida. Também isso ocorre em shoppings, tá? E em supermercados, certas redes maiores de supermercado. Então, essa escolha, como é que é feita essa escolha em termos de pontos de recarga? Isso é interessante para os síndicos. Essa escolha é feita a partir de um levantamento, tá? Que normalmente a instaladora tem que fazer, o profissional responsável pela instaladora, que é um estudo de viabilidade. Então, nesse estudo de viabilidade, tem que ter fatores como a demanda, ou seja, qual é a quantidade de, por exemplo, se for no condomínio residencial, de condôminos que estão interessados em esse tipo de recarga dentro do prédio. Tá? Isso é uma demanda. E outros, ou então um pátio de indústria. Outra coisa, o fluxo de veículos que existe no local, para saber questão de localização desse ponto de recarga, para não haver o que o Antero estava dizendo, inviabilidade de um condomínio caro, em que o carro é estacionado dentro da área do apartamento, e viabiliza por conta até da segurança elétrica ali. É impossível ter ponto de recarga lá. Então, isso é um outro fator, fluxo de veículos. Como é que vai ser feito isso? Tem rota de fuga? Tem que saber se tem uma rota de fuga. Caso de qualquer acidente. O tempo de permanência no local também tem que ser analisado. Se é para ser recarga rápida, se é para ser recarga lenta. E o custo da instalação. E tudo isso vai estar ligado ao modelo de negócio. O que é o modelo de negócio, quando falarem para vocês? Esse condomínio é voltado a quê? É residencial? É misto? É corporativo? É uma universidade? É um pátio de indústria? Qual é o tipo de usuário que vai utilizar essa instalação para recarga de carro? Então, como princípios básicos para essa instalação, são instalação que o pessoal chama, que eu botei até o termo, a gente não usa esse termo, mas eu botei porque é o que fala na boca de todo mundo, que são as tomadas, né? Tomada é o ponto de recarga. Elas têm que ser apropriadas
para a recarga do tipo de carro que vai ser instalado ali. E qual a instalação, como vai ser a utilização, né? Então, a primeira coisa que tem que ser considerada por um instalador depois vocês vão saber por que eu estou falando tanto, que vocês precisam saber isso por conta do contrato. Mais à frente. Mas depois vai ter um outro especialista que está lá atrás, bem lá atrás no cantinho, né? Que ele vai falar mais ainda. Tem que se considerar a demanda de potência atual do veículo. O que o veículo precisa para a recarga da sua bateria? Que a parte da frente do veículo praticamente é a bateria do carro. Então, existem, para carros elétricos, em termos de bateria, carros que eles carregam, precisam ser carregados de 3,7 a 22 watts em corrente alternada, que é o de carga lenta. E tem outros até 350 watts, que é em corrente contínua, que é carga rápida. Então, para isso a gente tem que entender essa capacidade dessa bateria, ou seja, a gente não, o instalador, vocês são contratantes, e vão ter que ver a capacidade da rede elétrica da concessionária que chega ali. Porque o instalador, ele não vai só instalar, tem que ser feito um projeto dessa instalação de acordo com as normas da concessionária do local. Por exemplo, aqui no Rio, no estado do Rio, na cidade do Rio de Janeiro, a concessionária distribuidora é a Light. Agora, cadê? Voltou? Voltou. Ele está solução. Eu acho que eles falam em identidade e fica assustado. Aí, se nós atravessarmos a ponte, nós temos uma outra concessionária, que é a Enel. E pelo estado do Rio mesmo, existe parte do estado do Rio, do interior do estado do Rio, que tem fornecimento pela Light e parte pela Enel. E cada concessionária dessas tem a sua norma própria, que não é igual de uma concessionária para outra. Varia por uma série de coisas, desde o seu contrato de concessão. Eu não vou falar sobre isso, porque aqui, essa história de contrato de concessão é assunto de engenheiro eletricista. Então, o primeiro passo a se dar é fazer essa análise da capacidade da bateria e da capacidade da rede elétrica que vai fornecer a entrada para o estabelecimento, seja comercial, residencial, industrial. Voltando à história dos carregadores, né, que nós chamamos de carregadores, não de tomada. Então, com essa adesão de mobilidade, existe a necessidade, como eu falei anteriormente, de pontos de recarga hoje em dia, em condomínios residenciais, corporativos, em shopping centers, pequenos centros comerciais, que a gente chama de malls, né? Que é um nome estrangeiro que foi adaptado, em supermercados mais avantajados, esses hipermercados que chamam, em hotéis, resorts, que a gente vê bastante, somente resorts, eles estão adaptando. Também algumas instituições de ensino que têm um campus muito grande, estádios esportivos também, alguns já estão adaptando, e, além disso, em centros de evento, que com essa infraestrutura de recarga, ela pode ser, na verdade, dividida em dois tipos, repetindo, então os carregadores lentos, com corrente alternada, e os carregadores rápidos, com corrente contínua, que no estudo de viabilidade foi dito, depende de como o usuário vai utilizar. Se é por muito tempo, se é rapidinho, aí isso aí tem que ser analisado lá na frente, né? Antes de se fazer o projeto, tá? E o projeto não pode ser aquele projeto, que isso aí é uma coisa que dá problema à beça, que aí às vezes, quando se compra aquele projeto engavetado, né?
Eu falo isso porque, por causa da área de perícia, né? A gente, às vezes, vê uns projetos que são engavetados, previamente prontos, que aí vende aquele projeto. Não, o projeto tem que ser feito para cada local, porque cada condomínio é um condomínio diferente do outro. As pessoas são diferentes, como disse o Antero. Tá? E a utilização também é diferente. Então, essas que se chamam tomadas de recarga, elas podem ser de dois tipos. Ou as sobrepostas, tá? Ou as embutidas. Em termos de segurança elétrica, a recomendação é que essas tomadas de recarga sejam embutidas. E elas podem ser de 2 pinos ou 3 pinos. Eu vou mostrar depois uma figura que dá a diferença para vocês verem como é. Então, esses 3 tipos de tomadas de recarga existentes são a tipo 1, que é a SAI. Essa normalmente a gente vê nos Estados Unidos, tá? E alguns países da Ásia, tá? Com exceção do Japão. No Japão não existe a SAI. É muito difícil se encontrar essa tomada lá, tá? É um outro tipo que eles usam. Que é, na verdade, um conector, que ele é de uma fase só, tá? Monofásico, e ele vai permitir o carregamento da potência até 7,4 kW a 230 volts e 32 amperes. É um tipo usado, ele é muito usado nos Estados Unidos. Tem o tipo 2, que é a Menex, que essa aí é a tomada utilizada na Europa. Essa aí que eu acompanhei mais de perto, tá? Que aí ela vai permitir o carregamento em corrente alternada e corrente contínua, e com potência de 3,7 a 50 kW. E tem a terceira, que é a tal da Chadevô, que o pessoal chama, que é a tomada japonesa. Essa tomada japonesa, ela vai permitir, para carga rápida, porque tudo no Japão é rápido, ninguém tem tempo para ficar com carga lenta, né? Tudo ali é corrida. Então, geralmente, ela permite carregamentos rápidos, que é em corrente contínua, com potências até 1,5 kW. Essa tomada, ela normalmente, ela tem umas características diferentes, que é aquilo que o Antero falou, que existem certos carregadores que, quando atinge o limite da carga necessária, tá? Da potência necessária, a alimentação é cortada. Essa tomada é assim. Aqui, eu não sei como é que eu vou fazer, porque aqui pareceu pequeno. Eu não sei se eu vou conseguir ver isso. Essa aqui é a tomada, esta primeira aqui, é de supercarga, que chama, que essa aqui é a tomada japonesa. Tá? Essa aqui é a tipo 1. Por que tem esse monte? Por que não pode ser de 2, 3 pinos? Tem entrada para 2 pinos e entrada para 3 pinos. Tá? É uma outro modelo de tomada tipo 1, aqui. Essa é da Menex, também para 2 pinos e 3 pinos. E um outro tipo de Menex. E essa aqui é de certa forma, adaptação dessa aqui japonesa. Tá? Isso é o que vocês vão ver pelo mercado de uma forma geral. Quando mostrarem para vocês, e vou mostrar foto, logicamente o instalador vai vender informação. Então vai mostrar as fotos e vão saber mais ou menos do que se trata. Então, por conta disso, nós vamos falar alguma coisinha aqui sobre a instalação em si. Tá? O instalador, ele vai falar, fazer aquele discurso todo, que a gente já sabe, para vender. Então, sobre componentes de segurança que vocês têm que exigir nessa instalação, tá? Que são os componentes fundamentais. Por quê? Porque para garantir a garantia dessa instalação de tomadas,
de forma segura, para que a instalação tenha proteção elétrica, em caso de sobrecorrente ou qualquer outra fuga de corrente, qualquer outro surto diferente que possa acontecer. Então, são dispositivos de proteção, os disjuntores, compatíveis com a instalação, tá? Porque senão vão querer inventar coisa, que a gente já vê por aí. São os dispositivos DR, que é o DR que fala é o diferencial residual, que é o chamado, também para conta dos surtos, e o quadro de proteção em si. Isso eles têm que saber e têm que contemplar nessa venda, inclusive no projeto, isso aí tem que estar, tá? Isso aí tem que estar de acordo com as normas técnicas vigentes, e também com algumas observações do Corpo de Bombeiros. Então, para manuseio externo, ou seja, alguém vai chegar lá, um proprietário de um veículo, ele vai fazer um manuseio externo, ou seja, ele vai pegar aquela tomada para instalar no carro, abrir ali a capinha e vai instalar. Então, é um manuseio externo. Antes da recarga e durante a recarga, é feito através de um carregador, que é aquele negócio, ligado ao carregador que está lá pode ser na parede, que é o wallbox, ou em estação de parque, station park, que é aquele totem. Normalmente, em área aberta, é usado aquele totem, que ele fica no chão, né, e a pessoa vai lá e injeta ali o carregador. Geralmente, é assim que se faz. Normalmente, em condomínio, a não ser que seja em área aberta, normalmente é feito o wallbox, tá? Que é na parede. Condomínios, principalmente em shoppings, a gente vê muito, é tudo na parede. É difícil ver. Agora, por exemplo, em resort e posto de gasolina que tem um eletroparque, normalmente eles fazem com o station park, é em totem. Difícil ser na parede. Então, esse é o tipo de parede, tá? É o wallbox. Ele é instalado e a partir dali sai o fio que vai levar o carregador até a entrada no carro. E esse aqui é o de totem. Esse aqui é dentro de um parque industrial, tá? Às vezes em resorts a gente vê 2 ou 3 só. E aí vem a história do aterramento, né? Aí está falando de aterramento, de instalação de pontos de recarga, mas, na verdade, como eletricista, eu tenho que colocar para vocês que uma instalação segura, seja ela qual for, ela tem que ser aterrada, tá? Que é a segurança do prédio, a segurança do morador, a segurança dos funcionários. Então, o sistema de aterramento, ele tem que ser adequado, ou seja, ele tem que estar dentro das normas, tanto estabelecidas pelas NBRs, que a gente chama, né? Que são das normas da ABNT, como também normas que vêm da ANEEL, né, que é a agência reguladora das concessionárias, e como também normas que são deliberadas pelo Corpo de Bombeiros, tá? Então, dessas normas, tem um monte de normas da ABNT, que aí tanto o profissional do projeto como o instalador tem que cumprir. São várias. Né? Tem, além dessa, ainda esqueci, e tem a norma aqui, a NR10, que ela é determinada pelo Ministério do Trabalho, tá? Que é a norma de segurança. Então, aí está a segurança do condomínio, a segurança do usuário do serviço, a segurança do prédio de uma maneira geral e a segurança dos trabalhadores do prédio. É essa aqui.
segurança em instalações e serviços de eletricidade. Isso aí tem que ser cumprido. Além disso, tem a resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, que ela é a reguladora de todas as concessionárias de energia, e ela tem essa última resolução dela, que revogou várias outras. Se eles fizerem, um detalhe, se apresentarem para vocês, não, nós estamos de acordo com a resolução 414, apresentar isso aqui, 414, a 470, a 901, todas essas normas foram revogadas. A norma que tem que ser seguida, tanto para projeto como para instalação, tem que obedecer à resolução ANEEL 1000. Todas as outras, essa ANEEL 1000, ela derrubou todas as outras. Tá? É essa que está vigente. E tem as normas da concessionária, dependendo de onde esteja localizada a cidade. Nesse caso aqui, projeto, principalmente do projeto, e a instalação também, a norma light do RECOM de baixa tensão. RECOM BT é a recomendação em baixa tensão da light, que é para o fornecimento de energia elétrica a consumidores de baixa tensão, que é o nosso caso. E, além disso, uma coisa que tem que ser vista, né? E isso aí também vocês podem contar com uma assessoria jurídica, que vai ser falada mais à frente, que é do Código de Defesa do Consumidor. Isso aí, em relação ao contrato do condomínio, vai fazer com o instalador para que essa instalação seja feita no prédio. Né? Para estabelecer que o Código de Defesa do Consumidor, ele vai estabelecer as normas de proteção e defesa do consumidor. Né? E vai agir favorável aos direitos básicos de cada consumidor. E, por conta disso, por conta de essas normas, dessas recomendações, as normas regulamentadoras também de concessão da Agência Nacional de Energia Elétrica, que existe a necessidade de, ao vocês fazerem um contrato para esse tipo de instalação, vocês contratarem um profissional que seja habilitado, e não o seu Zé das Couves da esquina. O seu Zé das Couves da esquina é um problema. Pode ser um facilitador, inicialmente, mas uma dor de cabeça tremenda mais à frente. O seu Zé das Couves da esquina tem soluções fantásticas que a gente fica assim atormentado. Porque quando o profissional ele é habilitado, ele é registrado no seu conselho. Então, ele sabe das suas responsabilidades perante o trabalho, tanto de obras como serviços que são feitos. E caso haja algum problema, que espero que não haja com vocês, né, eles podem responder por isso. Não só na justiça comum, mas dentro do próprio conselho. Ele passa por um código de ética e ele vai ter que se explicar por que ocorreu aquele problema. Então, a necessidade principal da contratação do profissional é por conta disto, é a garantia que vocês têm. Tá? E outra coisa também, existem, não é? Por enquanto aqui não tem isso não, mas em alguns estados já existe uma tendência de facilitação, tá? Através de incentivos governamentais do Estado para a instalação de carregadores. Então, esse profissional, ele deve ter essa ciência, tá? Para que até oriente ao contratante e à assessoria jurídica do contratante dessas possibilidades, né, de incentivos governamentais. E isso é importante, porque esses incentivos, às vezes, o custo, de uma forma geral, cai muito. Tá? Então,
por conta de fazer um trabalho tecnicamente correto e socialmente correto, é que existe essa indicação. Porque dessa forma é que um condomínio pode ter instalado dentro dele uma instalação que nós chamamos de instalação eletricamente segura. Tá? O que é uma instalação eletricamente segura? É que não aconteça isso aqui, ó. Estão vendo? Eu não gosto de botar muito isso não, porque eu não sou muito chegado em incêndio, não. Eu tenho certos traumas de perícia de incêndio. Mas é necessário mostrar. O que acontece? Quando esse carro aqui, já ficou meio esquisito, porque a alimentação veio de cima, veio do teto. Né? Aí veio, entrou pelo teto, e a instalação foi mal feita. O que aconteceu? O carro, ele pegou, ele explodiu. Isso aí já tinha sido tido resfriamento, ele pegou fogo e explodiu. Tá? Esse aí é outro. Que normalmente não é o problema que está vindo errado por propagandas que estão sendo feitas. O problema não é a instalação do carro em si. Esses problemas de fogo, de explosão, normalmente está vindo da instalação do carregador, que não está compatível ou com a entrada da distribuidora ou com o dimensionamento, de uma forma geral. Tá? Então, é bom pensar bem antes de mandar seu Zé das Couves fazer as coisas, porque nós não temos a garantia de podemos ter um dissabor desse desnecessário. Mas o Zé das Couves cobra mais barato, mas e isso aí depois? Zé Faísca. Né? Não, eu chamo de Zé Faísca não. Zé Faísca é outra coisa. Depois eu explico para você o que é o Zé Faísca. O Zé Faísca é para instalação comum. A gente chama Zé das Couves porque esse aí faz qualquer negócio. Ele faz isso, ele diz que conhece a instalação do carro dentro, ele conhece um monte de coisas. Tem um que roda, nem aqui não, é lá no Nordeste, em Recife. É um tal, eu tinha até a foto, mas eu acabei perdendo essa foto. Que ele bota no carro dele, a propaganda, e ele se autodenomina o chuta-pedra. O chuta-pedra faz qualquer negócio. Imagina um carro com um valor considerável, botar para o chuta-pedra consertar a parte da elétrica do carro. Gente, é melhor nem ter carro. Então, eu queria agradecer a vocês a paciência, né? Espero que as informações que eu estou passando sejam úteis, né? Na hora da discussão, que vai ter discussão acalorada, com certeza, nas reuniões de condomínio a esse respeito, né? Que fica, só não pode ter briga feia, porque aí é chato. Mas vão ter discussões acaloradas para que vocês já tenham uma ideia, né, do que poderia ser feito, como é que pode ser contratado esse profissional, da escolha desse profissional. Não é por preço, pelo amor de Deus, tem que ser por preço e por qualidade. Que às vezes esse condomínio que eu fui, a instalação que eu fui ver, que eu fiquei assim atordoada, o próprio síndico falou para mim que a escolha foi pelo preço e não pela qualidade de serviço. E agora está cheio de problemas lá. Né? Então era bom, de vez em quando a gente tem que parar e pensar que nem tudo da vida é preço barato não. Às vezes o preço barato dá um prejuízo depois tremendo. Tá? Muito obrigado a todos e espero ter contribuído com vocês.